Dia 7, fazendo o devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema de hoje é a razão de tudo. E o versículo que o autor trouxe é: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Então a gente tem que focar aqui. Tudo é para ele. Deus criou todas as coisas para a glória dele. E o que é essa glória? É quem ele é o que ele é. É a essência da sua natureza. A glória é a essência da natureza de Deus. E a glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as qualidades intrínsecas e eternas. E eu trouxe o significado de intrínseco para vocês. Algo que faz parte da natureza ou essência de algo ou alguém, sendo inerte e essencial. Então vocês estão vendo, quando a gente fala que a glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as qualidades intrínsecas, quer dizer que faz parte da sua natureza, faz parte da sua essência, né? A essência de alguém, a essência de Deus. E então a gente pode afirmar, né, que a glória de Deus está em todos os lugares, porque tudo foi criado por ele. E o autor escreve que a glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus. Ele é a luz do mundo e revela a natureza de Deus. E ele veio para o mundo para que pudéssemos entender completamente a sua glória. Então ela vai além do que a gente consegue até mensurar, né? E o autor traz também já até um alerta, né? Não há nada que a gente possa fazer para agregar na glória de Deus. E ele traz bem um exemplo de que não é possível a gente ir lá no sol aumentar o brilho dele. Ele brilha por si só, né? Então Deus tem a sua glória por si só. A gente não tem como agregar na glória de Deus, como querer ajudar a glória de Deus, né? Nós somos instruídos a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, a louvar a sua glória, a refletir a sua glória e a viver para a sua glória. Porque uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda a glória. E como é que a gente pode glorificar a Deus, né? Já que tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito, a gente vai ver isso aqui, né? Então, a gente dá glória a Deus ao adorá-lo. E aqui foi, pra mim, quando eu li esse devocional, não um alerta, mas abriu os meus olhos sobre a adoração, porque muito se tem que a adoração, ela é o nosso momento de louvor e adoração, né? Só que o autor quebrou isso em mim, né? Imagina, eu há 26 anos pensando isso, que eu só tava adorando a Deus no momento que eu colocava um louvor e começava a cantar, né? Mas não é isso. E eu até fiz um vídeo sobre adoração, que eu falo sobre um leproso, lá em Mateus, né? Que Jesus curou ele, mas antes da cura, antes de pedir para ser curado, o leproso adorou a Jesus, né? Ele se ajoelhou. Então, quando eu li esse versículo, veio muito o entendimento claro com essas falas do autor sobre adorar e glorificar a Deus. E eu vou falar para vocês com esses exemplos, tá? Então, Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer, satisfação e não obrigação. E o autor traz outro autor aqui para esse exemplo. Olha só, quem veio dar oi. O John Piper, ele fala bem assim, ó. É quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele mais é glorificado em nós. Então é quando a gente aprende a estar satisfeitos em Deus que a gente glorifica em tudo, né? E aí o autor agora, o Rick Warren, escreve: adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seu propósito. Quando usamos a nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Então, a gente tem que aprender a estar satisfeitos em Deus, porque tudo na nossa vida vai se tornar um ato de adoração. Né, Tri? Né, linda? O ponto 2. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. E aqui o autor traz que seguir a Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. Então, a gente tem que fazer parte, né? É fazer parte da família de Deus. Não é somente ir na igreja, não. É nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. Ai, que legal, né? Eu adoro essas falas assim. Ponto 3. Nós damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. E aqui vem
fala, né, sobre a maturidade espiritual, que significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Jesus é o nosso ponto de referência, né? E aí eu trouxe aqui 2 Coríntios 3,18. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que isso quer dizer, né? Que à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, a gente se torna mais semelhante a Cristo e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu a nova vida e a nova natureza. Agora, no restante da sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação da sua personalidade, que é se tornar parecidos com Cristo. A gente tem uma referência, né? A gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada também. O tema 4 é: damos glória a Deus, servindo aos demais com os nossos dons. A sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. E o tema 5 é: damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. E aí, então, o que isso quer dizer, né? Que Deus espera que a gente compartilhe com os outros a verdade da sua palavra, né? E a gente tem que encarar isso como um privilégio, poder apresentar Jesus às outras pessoas. Cara, isso abre muito a nossa mente, né? Imagina, você tem hoje o livre acesso, né? A livre oportunidade de poder apresentar Jesus às outras pessoas. Não perca essas oportunidades, né? É isso, Deus espera que você apresente o Filho às outras pessoas. E aí aqui o autor traz uma pergunta, né? Qual é o objetivo de sua vida? Deus nos convida para viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para nós. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Não é nem se comprometer, é por inteiro. E o autor escreve que Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por ele, né? Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. E aqui o autor traz que, em primeiro lugar, a gente tem que crer e, em segundo lugar, a gente tem que receber. E o que é esse crer, né? Eu anotei aqui a forma que eu quero ler para vocês. Crer que Deus nos ama e nos criou para um propósito. Crer que não somos um acidente. Crer que fomos feitos para ser eterno. Crer que Deus nos escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por nós. Crer que não importa o que fizemos no passado, Deus quer nos perdoar. Crer que a gente faz parte do reino, que nós somos filhos. Devemos receber Cristo como Senhor e Salvador, receber perdão pelos nossos pecados, receber o Espírito que nos capacitará a cumprir o propósito de nossas vidas. O autor fala, né, pra gente fazer uma oração, né? Jesus, eu creio em você e eu recebo. E aí, junto com a minha anotação, né, junto com o que eu fui ministrada, eu escrevi: Deus, eu quero ver a tua glória no meu dia a dia. Coloque em mim a consciência da tua glória. A gente tem que ter essa consciência, gente. E agora vamos para o nosso quadrinho, né? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: tudo isso é para ele. E o versículo para memorizar: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. E a pergunta para meditar é: em que parte da sua vida, da sua rotina, você pode estar mais consciente da glória de Deus? Foi por isso que eu anotei aqui, né? Coloque em mim a consciência da tua glória. E é isso, gente. A gente se vê amanhã.